Bom dia, segunda-feira, bom dia, vamos falar de marketing. Hoje a minha responsabilidade é grande, gente. Semana passada a gente estava falando sobre cálculos de aquisição de projetos de marketing, enfim, né? Hoje eu ia me aprofundar nesses cálculos, mas vamos dar uma pausa porque a gente precisa falar sobre semiótica. Semiótica. A força da semiótica, o poder da semiótica é a semiótica com muita responsabilidade hoje, eu trago aqui no meu coração uma responsabilidade gigante, até uma certa preocupação de como te transmitir essa mensagem sobre o poder da semiótica que estuda simbologia para fazer comunicação, marketing, vendas, liderança, persuasão e influência. E eu gosto tanto desse tema que ela inclui-se aí dentro da trajetória e da narrativa da comunicação assertiva. E não à toa eu venho trabalhando com vocês em alguns momentos as leis da persuasão, todos aqueles livros, A Arte da Guerra, O Poder da Persuasão, as 48 Leis do Triunfo, enfim, por aí vai, né? Muitos livros, muitas obras, muitas narrativas a gente pode aprender para usar para o bem e para o mal, usando o poder da simbologia, que é a tal da comunicação subliminar, que faz venda, que faz persuasão e molda e estimula e reforça alguns conceitos e preconceitos que nós temos numa sociedade, numa marca, enfim. E quando nós queremos liderar o mercado, a gente olha para essa questão de arquétipos, simbologias, cores, música, está tudo relacionado ao poder da comunicação. Se a gente for para as análises de estudos acadêmicos com grandes pesquisadores, a gente percebe o poder da influência no comportamento, na linguagem. Então, eu consigo manipular uma massa com simbologias. E por que eu estou falando disso? Porque não tem como eu trabalhar com esse tema, que é a comunicação assertiva, marketing, linguagem, enfim, sem comentar, sem passar pano, sem falar, né, sobre todo o significado do que aconteceu nas Olimpíadas ali na abertura dos Jogos Olímpicos, o que isso representa, né? Então eu fico muito contente com o debate da questão da inclusão, embora eu tenha meus receios sobre isso, porque dependendo de como você faz, assim como os arquétipos e elementos da simbologia, você pode ou acertar ou dar um tiro no pé. Então, isso também acontece nas nossas marcas, no nosso dia a dia. Então, tem que ter muita responsabilidade quando eu uso o poder da simbologia, que é gigante. O poder da semiótica é gigante, é tão gigante que você não dimensiona. Você que está do outro lado, não dimensiona. A gente que faz parte aqui da área do marketing, a gente está aprendendo ainda o nível da energia que tem toda a questão da combinação dos conjuntos de semiótica. É tão importante isso, dizer que a partir de uma apresentação no final do século, ali, por volta de 70, mais ou menos, uma campanha de uma pessoa visionária que tinha essa questão da semiótica muito bem trabalhada, fez com que mulheres em busca da liberdade, de uma hora para outra, começassem a fumar sem parar mais até o dia de hoje. Então, o poder de uma campanha bem feita, o poder de uma liderança, ao usar a semiótica, tem um lado bom e tem um lado ruim. Nós temos que ter muita sensibilidade e responsabilidade quanto a isso. Então, dito tudo isso, a gente tem que analisar o poder dos arquétipos. Quando a gente faz um podcast com o microfone na mão, é um arquétipo de autoridade instalado no subconsciente do teu cliente. Independente, inclusive, da audiência daquele podcast, por exemplo. Isso reforça a marca, reforça a autoridade, reforça. Altera a percepção de valor no mercado? Altera. Cai no subconsciente coletivo. Ora, organizar uma apresentação de teatro, substituindo os personagens da Santa Ceia por pessoas, enfim, né? Eu tenho que ter muito cuidado para falar, né? Para que o público aqui não me interprete mal, tá? Enfim, você mudar ali os elementos clássicos, né? Da ceia. Com a intenção de promover a inclusão, pode ser mais ou menos, bom dia, pode ser mais ou menos como você queimar as bruxas em nome de Cristo, em nome de uma religião. Mais ou menos, tá? Pode ser mais ou menos. Por quê? Porque eu quero que você fique com a consciência desperta sobre o poder da semiótica, que é isso que a gente está tratando. Liderança, persuasão, comunicação. Então, quando você mexe com símbolos, quando você mexe com arquétipos, você altera significados e você tem que ter muita responsabilidade para fazer isso. Porque você altera com toda uma história dali para frente. Em relação à sua comunicação, ao seu relacionamento com o mercado, em relação, bom dia, em relação
relação ao contexto social como um todo, que é o caso de uma representatividade olímpica mundial que vai alterar símbolos clássicos, ou seja, vai mexer com arquétipos clássicos para impor uma inclusão que pode ser travestida de uma falsa inclusão. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a palavra inclusão é algo que não... Eu tenho dificuldade com isso, porque ao falar de inclusão, como eu entendo muito esses elementos de simbologia, a gente estuda muito isso na academia, a gente sabe quanto mais você usa essa palavra, dependendo de como você usa, é um tiro no pé, mais você vai promover a exclusão. É o oposto, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, eu tenho que ter muita responsabilidade para trazer esse tema para cá, mas eu não posso deixar de falar sobre semiótica. Não posso, porque é a teoria do que a gente vem tratando aqui sobre comunicação assertiva, influência, marketing, vendas, tudo isso, liderança. Ora, se eu sou um grupo ideológico que quero promover uma liderança, é óbvio que eu vou usar os Jogos Olímpicos e mudar a simbologia de um teatro ali para poder promover as minhas ideias. Né? Só que isso vai ter ônus e bônus. Eu tenho que ter responsabilidade. Então, se eu for a considerar, tá? No ponto de vista de uma abordagem ética, o contexto e o diálogo que envolve a simbologia, antes de organizar a apresentação, eu tenho que pensar nos públicos que eu vou atingir, eu tenho que pensar não só naquele que eu quero incluir, mas aqueles que eu estou excluindo, né? Então eu tenho que ter muita sensibilidade e respeito para fazer esses ajustes. E isso com certeza faltou ali na organização dos Jogos Olímpicos, né? Se você quer comentar, vai compartilhando aí que a gente vai narrando junto, porque esse tema é muito importante. Eu raramente fico preocupada quando eu vou trazer uma informação de comunicação, marketing para o público, porque é algo que eu gosto, que eu domino, mas esse ponto eu não posso deixar passar. Foi muito preocupante essa representação teatral, porque mexe com simbologias e com arquétipos que já estão dentro do subconsciente coletivo. Arquétipos são narrativas que já estão dentro do entendimento do subconsciente coletivo, que quando eu uso numa marca, eu influencio o meu poder de decisão em relação ao público. Por isso que quando você compra cerveja, vê propaganda e anúncio de cerveja, você não vê as pessoas tomando cerveja no escritório de gravata. Você vê as pessoas tomando cerveja na praia, porque senão não venderia. É o arquétipo, a gente chama isso do arquétipo do bobo, o uso do arquétipo do bobo, né? Já um anúncio de um investimento, né, de uma empresa de corretagem de seguros, por exemplo, é o oposto. Não pode ir na praia bebendo cerveja. Por quê? Porque aí não passa segurança, porque tem que passar o quê? A mensagem subliminar do arquétipo do sábio, do responsável. Então, as pessoas que trabalham com marketing sabem desses conceitos, mas acredito que ainda hoje não sabem o suficiente para entender a força disso. E é por isso que a comunicação subliminar faz toda a diferença na produção cinematográfica, é por isso que faz tanta diferença nas vendas, porque quem entende, quem domina o poder da energia através dos símbolos, que estuda bem semiótica, arquétipos, mensagens subliminares, gatilhos mentais, que são elementos e coisas que a gente vem tratando aqui ao longo do período, sabe do que significa alterar a simbologia de uma Santa Ceia. Bem, respirando, vamos adiante, tá? Para o mal, quando uma simbologia é utilizada para o mal, e eu vou aqui usar o exemplo da Santa Ceia, tá? Eu posso chocar, desrespeitar as tradições, no caso, religiosas, né? E isso pode ser visto como um ato provocativo e irreversível, e insensível. Então, se eu quero promover a inclusão, como é que eu vou alterar as simbologias? Se eu quero falar de inclusão, pensa comigo, como é que eu vou alterar a simbologia atingindo e afrontando um grupo cristão? Só que no Brasil nós temos 90% de cristãos. E aí nós temos ao mesmo tempo pessoas que querem manifestar sua fé, sua esperança, e eu já vou chegar lá num conceito importante disso. Nós tivemos ali atletas que um atleta, né, que teve que mudar seus desenhos ali das suas pranchas, porque botou o Cristo. Nós tivemos agora uma outra atleta brasileira que ganhou ali, já a medalha vai estar sendo penalizada, porque ela disse Jesus Cristo é a salvação em braille, né? Ela fez os gestos, está sendo penalizada. Então, só reforça a má intenção desses arquétipos sendo substituídos. Por quê? Porque você não está sendo justo e não está promovendo aquele discurso que você faz, que é a inclusão. Então, a conta não fecha. Se a conta não fecha, a gente tem que ter muito cuidado sobre o que nós estamos consumindo. Porque se nós, enquanto consumidores, não tivermos no poder de entender o que tem por trás assim, da semiótica, a gente
fica como sendo massa de manobra. Então a gente compra, né? Se eu for fazer uma analogia com as marcas, eu compro, eu entro na indústria do consumo, eu me endivido, enfim, eu deixo a massa e os influenciadores e as marcas me manipularem para o mal, ou por uma ideologia, ou para simplesmente eu só entrar na indústria do consumo e fazer as coisas acontecerem de um jeito que não é plausível para ninguém. Então, quando eu venho trabalhando aqui todos os dias sobre as leis da persuasão, sobre os gatilhos mentais, eu sempre falo, as marcas têm que fazer isso com muita responsabilidade, porque tem volta. Essas marcas, ao longo prazo, ao longo tempo, não se perduram. Assim como públicos que estão tentando mudar ali os elementos, os arquétipos, a Santa Ceia, para botar a goela abaixo, uma simbologia subliminar de coisas que não são legais, com o tempo vem à tona. Sabe por quê? Porque a simbologia, a semiótica, tudo tem o Jung e o Yang na vida da gente. E a semiótica não é diferente. A semiótica, quando ela é canalizada para o bem, ela causa aquele sentimento de bem-estar, de conforto, de rapport, de conexão com o mercado, e é isso que vende, é isso que faz as marcas perdurarem por muito tempo. E é isso que a gente vem trabalhando todos os dias aqui. Então, utilize as armas das persuasões, os gatilhos mentais, os gatilhos de vendas, para se comunicar com o mercado, mas eu sempre falo com propósito, com valor, né? Eu sempre com posicionamento, com gestão de marca, com brand, com responsabilidade, né? Isso faz as marcas terem boa gestão e perdurarem. Se eu trago isso para o contexto ali da Santa Ceia, e eu já vou falar das simbologias, os símbolos da Santa Ceia, na Santa Ceia eu tenho o quê? Eu tenho uma simbologia positiva de esperança, É isso que representa a Santa Ceia. Esperança, uma aliança entre o povo e Deus, porque era um povo que queria essa conexão, e até a vinda de Jesus Cristo, o sacrifício dele por nós, não existia. Então a Santa Ceia foi uma despedida para dizer, olha, até aqui eu fiz meu trabalho, e a partir de agora nós vamos eu vou estruturar com vocês um elo, uma esperança de conexão com o divino, né? Um povo sem fé e um povo sem conexão com o divino, ele se perde. Então foi essa a proposta da simbologia da Santa Ceia. Ali tinha mulheres, ali tinha até um traidor, então ali já tinha inclusão. Por que você vai mexer numa simbologia cristã para alterar a semiótica da comunicação e aí você provocar o oposto, que é a desesperança? Então, os símbolos, eles têm energia. A simbologia, uma cor que você usa para o seu logotipo mexe na energia do seu cliente. Uma música que você coloca no seu consultório mexe com os sentimentos do cliente. Tudo, absolutamente tudo que os nossos olhos enxergam mexe no nosso emocional. Então, tudo que você faz no sentido de aguçar os 5 sentidos nossos, né? O olfato, o ouvido, a visão, tudo que você faz nesse contexto mexe com a emoção do seu público e faz ele se conectar ou não contigo. Claro que aí, se a gente for pro nível de física quântica e coisas tais, mas que a gente, não, como eu digo, a gente não tem nem conhecimento ainda, a gente começa a entender que isso é muito poderoso. Mexer com semiótica é algo muito poderoso. Então, sim, existem religiões que utilizam essas simbologias para gerar medo na sociedade, e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as questões das entidades religiosas, né? Eu sou uma pessoa extremamente religiosa, mas não sigo nenhuma entidade específica. Porque quando a gente começa a entender o poder da simbologia, a gente começa a entender também a intenção que tem por trás da forma como uma pessoa determinada usa aquele símbolo. Então, sim, o símbolo, as simbologias da Santa Ceia ali, elas podem ser usadas para o mal no contexto religioso, quando um padre te coloca medo, por exemplo, né? Ah, não vai por aqui, né? Olha que estava lá. Então, tem que ter muito cuidado. Então, a gente tem que ter muita consciência sobre essas armas de persuasão, sobre a semiótica da comunicação, mas a gente tem que entender que elas, utilizadas para o bem, fazem toda a diferença no contexto de esperança, que é o caso do quadro da Santa Ceia, né? Então, eu posso promover a inclusão e a representatividade, mas é fazendo o oposto. Bom dia, é fazendo o oposto do que se fez. O oposto. O que se fez lá não foi, desculpa, mas não foi inclusão. Ao contrário. Né? Se não foi inclusão, qual é a intenção por trás? Então a gente começa a juntar o creco-leco, né? E aí tu começa a ter uma repartição social muito clara. Isso a gente não quer para as marcas. Né? Então a gente tem que cuidar sim dessas intenções. Se eu for pensar na prática, tá? Eu ainda vou usar aqui os elementos religiosos como exemplo, que foi o que aconteceu, é o que tá vigente e é o que faz eu estar falando aqui sobre semiótica hoje.
olha só, do ponto de vista prático, eu posso ter uma intenção ética para o bem quando eu foco em fortalecer a fé, em unir a comunidade, em ensinar valores. Se eu tiro isso e eu transformo isso em outra coisa que não é a essência original da proposta, eu tenho a intenção ética para o mal. Na prática, manipulação, controle, ganho populacional, exclusão. Agora, se eu for pensar em aplicação, as utilizações desses símbolos revelam o quê? Organização, ordem, referência, entendimento profundo sobre o seu significado de cada símbolo. Eu já vou falar o significado de cada símbolo para você entender que trocar essa simbologia muda toda a experiência emocional que o consumidor tem, né? Altera sim. Então, e eu posso promover através de uma semiótica, através do quadro da Santa Ceia, independente de quem pintou, independente do contexto, sim, eu posso promover uma orientação para o crescimento espiritual. E isso independente, inclusive, se eu sou cristão ou não. Porque eu vou estar unindo para o bem as pessoas e as comunidades. Agora, para o mal, os resultados podem ser muito danosos, porque a troca dessas simbologias mexe diretamente com o emocional de quem está assistindo. Né? E aí você pode promover coisas que não são legais, como manipulação emocional, como justificação de uma exclusão que na verdade não é exclusão, e como a comercialização irreverente de situações ali que estão fora do contexto, estão totalmente fora do contexto. O esporte é para unir e não para desunir. Então eu poderia representar isso de múltiplas outras formas e não provocando uma comunidade. E eu falo isso para você ter cuidado no seu dia a dia quando você mexe com elementos da semiótica, quando você escolhe, através de uma marca, induzir o seu consumidor para o bem ou para o mal. Cuidado. Cuidado porque tem volta, né? Tem volta. O que é a volta? Uma energia. Então se conecta às marcas, pessoas que têm a energia de receber aquela semiótica que a gente produz. Logo, quem é que vai estar aplaudindo a troca de personagem de uma Santa Ceia? Quem não gosta de Cristo. Legal, tá tudo bem. Só que se você é uma marca, você quer que tipo de público conectado com você? Tudo que você fizer através da semiótica, seja para o bem ou seja para o mal, saiba, você vai atrair clientes do mesmo nível de conexão. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Os cristãos vão começar a desvalorizar a questão dos Jogos Olímpicos, né? Então, algo que era para ser maravilhoso vai começar a perder crédito diante de uma massa que ainda é a maioria, né? Principalmente no nosso país. E isso tem uma consequência, um efeito muito sério a curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre isso, né? Então, você pensar, não ter criatividade para fazer uma apresentação melhor como essa, faça com que o próprio comitê, a própria organização dos jogos enfraqueça o movimento, que era para ser um movimento oposto de inclusão, um movimento lindo, né? De toda forma, eu tenho que ter muito cuidado, porque significado negativo, preconceito, né? Às vezes as marcas até fazem coisas boas pensando no bem e dão um tiro na culatra. Por quê? Porque é o poder da semiótica, né? Deixa eu falar pra você aqui, só pra você entender um pouquinho o jogo disso, tá? O que significa, o poder que significa a semiótica, que são os estudos e símbolos dentro do contexto da Santa Ceia, tá? Olha só, gente. O pão, então aquele quadro da Santa Ceia, ele representa, antes de eu te falar um negócio, tá? Há muitos anos atrás, existia um profissional que era muito bem pago e muito bem valorizado dentro do jornalismo, que era o fotojornalista. O fotojornalista, ele era especialista em semiótica. Ele era muito bem pago porque era muito difícil você ter bons profissionais fotojornalistas, tá? Então, naquela época, não se tinha muitas fotos, assim, como se tem hoje, porque a gente não usava o digital, a gente usava analógico. E quando eu entrei na faculdade de jornalismo, ele era assim. Nós estudávamos semiótica, estudávamos fotojornalismo, né? E esses profissionais, eles ganhavam muito dinheiro, por quê? Porque eles faziam uma espécie de competição, tá? Eles tinham que traduzir, eles tinham que representar em uma única foto, sintetizar em uma única foto toda a reportagem. Isso era muito difícil, né? Então, a gente tem essa habilidade de dominar os jornalistas, pelo menos os da antiga, né? Porque eu sou das antigas, esse conceito dos símbolos da semiótica. Então, a gente bate o olho e já entende o que está acontecendo. No caso ali da representatividade da Santa Ceia, olha só, a Santa Ceia, então, ela faz essa conexão entre os seres humanos e essa aliança entre os seres humanos e o divino. Isso é uma semiótica de esperança. Se eu tiro isso, eu tô tirando a esperança do povo e o povo nem sabe, nem se dá conta. Você não tem ideia da energia que é isso. Você não tem ideia do que isso significa do ponto de vista do poder da persuasão.
Agora, o pão que foi trocado ali também, ele é o símbolo mais importante da Santa Ceia, porque é o que dá graças ao alimento, é o que parte distribui, é o que parte distribui entre iguais. Então já é um cenário inclusivo o atual, né? Tomar e comer isso é o meu corpo. Então já estou dividindo aqui toda a graça que eu tenho com todos. Então, ali já tem inclusão no original. O significado significa, de fato, o corpo de Cristo que foi sacrificado na cruz, que representa toda a humanidade. O vinho, né? O vinho significa a simbologia do sangue de Cristo, né? O vinho, a semiótica do vinho é o sangue de Cristo derramado para a remissão dos pecados, que representa o novo pacto entre Deus e a humanidade. Mas eu não sou cristã, não acredito nessas coisas. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Ainda que eu não seja cristã, quando eu vejo um quadro da Santa Ceia, eu emocionalmente tenho arquétipos da esperança. Todo o meu sangue, ele muda, toda a bioquímica do meu corpo muda. Então, por que a gente fala, hoje está se falando tanto na questão do poder da mente, né? Porque um pensamento, ele é capaz de alterar todo o teu estado físico, porque altera toda a biologia do seu corpo. Ora, quando você está apaixonado por alguém, a pessoa chega até ti, você já começa a ter dor de barriga, você já começa a ficar nervoso. Isso é o poder da semiótica alterando ali toda a dinâmica bioquímica do seu organismo. E todos os símbolos de comunicação, de marca, de arquétipos, altera os pensamentos, a adrenalina, altera a bioquímica do seu corpo, altera o emocional do seu corpo. Se eu for pegar grandes comunicadores, grandes empresários que ensinam marketing digital e vendas, eles vão dizer sempre a mesma coisa, que é o que eu digo. Você não vende de mente para mente, de razão para razão. Você vende de emoção, de sonhos para o outro emocional do outro cliente. Então, eu já fiz várias transmissões dizendo o cérebro da gente, ele é dividido em 3 áreas. Aquela área mais racional, que faz os cálculos, posso, não posso. Aquela área animalesca, que é a compra por instinto. E aquela área que é o emocional, que nós chamamos de cérebro límbico. Que esse cérebro, ele, quando ativado, ele compra sem pensar. Então, como é que eu ativo o cérebro límbico? Através justamente da semiótica. Através dos símbolos, através dos sonhos, através das narrativas que conectam com o meu emocional. Então, toda analogia da Santa Ceia tem a ver com mexer com o emocional das pessoas. Se eu altero isso, eu estou alterando a massa. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Para que eu vou mexer com isso? Me diz, diante de tantas possibilidades, por que o Comitê Olímpico foi mexer com isso se não foi intencional? Por quê? Para quê? Para quê? Não tinha outras formas de promover a inclusão? Se o próprio quadro da Santa Ceia já é inclusivo, porque mexe com o emocional das pessoas? Aí eu tenho, então o vinho, ele é o sangue de Cristo representado na Santa Ceia, que representa justamente o novo pacto com Deus e a humanidade toda, né, selado em sacrifício de Jesus. A mesa, ela representa a comunhão e unicidade entre todos. É uma reunião em torno de Cristo, de todos que acreditam na fé de Cristo. Ok, eu posso não acreditar, mas eu não posso me munir da esperança daquele quadro, né? Então é um momento de intimidade e fraternidade. Por mais que eu não acredite em Cristo, eu não quero intimidade e fraternidade dentro da minha casa. Ora, se eu queimo, se eu brinco com uma reunião sagrada dessas, eu tô brincando com o quê? Com a família, eu tô brincando com a ordem da minha casa, né? Então não é sobre eu crer ou não, é justamente sobre os elementos que representam cada item ali naquele desenho. Jesus Cristo lavou os pés, né? Ali, logo depois da ceia, ele lavou os pés dos seus discípulos, né? Isso não estava ali na simbologia, mas de várias formas, todo o contexto, toda a história foi representada na abertura dos jogos, né? De uma forma bastante zombosa para quem entende o significado dos elementos. Então, essa lavagem dos pés é o que? Humildade. Purificação, né? Por mais que eu não acredite, por mais que eu não seja cristã, eu vou tocar fora a importância da humildade? Não, então eu tenho que respeitar, porque isso bate no meu subconsciente, né? Judas estava lá na mesa, ele traiu Jesus Cristo, né? Então ele estava lá, então e Jesus Cristo sabia que ele era o traidor e deixou ele lá, né? Por quê? Porque é a realidade humana. A traição faz parte da realidade humana, tá tudo certo. E tá ali representado como dor, como solidão, né? Que Jesus Cristo enfrentou.
Então, a gente tem que entender esses... Agora vamos falar do cordeiro. O cordeiro foi, né, pintaram ali o cordeiro de azul, não sei o que fizeram ali. Eu até queria ter mais tempo de ter estudado mais, né, só que eu, enfim, chega uma hora que tu para até para não... Gente, o cordeiro simboliza a libertação dos israelitas, tá? Do Egito. E na Santa Ceia representa Jesus como o cordeiro de Deus, né, que tira todo o pecado do mundo. Então você é o sacrifício pela humanidade. De novo, eu não acredito em Jesus Cristo, mas eu vou tirar essa esperança do povo. Pra quê? Pra que eu vou mexer com isso? Né? Eu posso seguir tem N elementos aqui que eu poderia dizer, mas qual é o objetivo dessa minha narrativa aqui hoje? É você entender a importância da semiótica e como que as pessoas, as marcas e os líderes te influenciam. Como que acontece todo esse contexto, inclusive para você entrar numa indústria de consumo onde você vira moda, daqui a pouco você comer até explodir. Né? Então, essa semana passada, morreu em live ao vivo uma senhora, uma moça, que estava 10 horas numa competição de comilança. Morreu ao vivo. Tá? E eles querem impor e recentemente os 3 maiores influenciadores aí que motivam a moda obesa, e tá tudo bem, a gente ser gordo, ser obeso, tá tudo certo. Só que daí tu incentivar algo que não faz bem para uma sociedade, inclusive crianças e adolescentes, só pra ti não te sentir menos, tem algo errado. E a sociedade aplaudir tem algo mais errado ainda. Então, algumas semanas atrás, nos últimos meses, né, os 3 maiores influenciadores da obesidade, da moda gorda, né, morreram. E uma morreu ao vivo, semana passada, né, porque simplesmente estourou, arrebentou o estômago dela, ao vivo. Então, a sociedade, ela começa a se perder quando ela não entende o poder da semiótica, quando ela não entende o poder dos símbolos, os arquétipos. Se você quer entender, é muita responsabilidade, por isso eu comecei esse título, falar sobre isso, porque por mais que eu diga, por mais que eu fale todos os dias, eu não consigo nunca expressar o nível de energia e de potência que tem o estudo da semiótica e como que você faz venda para isso. Nem nós, comunicadores, sabemos da dimensão disso. Quanto mais a gente estuda isso, mais a gente sabe que tem influência. Né? Então, eu te sugiro muito a estudar Hélio Couto, estudar Annie Cuddy, que ela fala que simplesmente com uma postura você vende ou não. E é muito engraçado isso, porque esses dias eu estava vendo uma palestra da Cíntia Chagas e ela fez uma provocação na palestra. Ela disse assim, olha pro seu lado e me diga se a pessoa que veio até aqui vem de Mercedes ou de Corsa. Por que ela disse isso? O que ela estava querendo dizer com isso? Que só com a forma da pessoa se postar, se comportar, sentar, já diz se a pessoa é vencedora ou não na vida. Né? Isso é o poder da semiótica, o poder da simbologia. Annie Cuddy fala que você altera toda a bioquímica do seu organismo e você impacta a venda ou não só através da forma como você se posta, da sua postura. A sua postura muda a biodinâmica cerebral do seu corpo, né? Altera tudo. Então, quando eu utilizo um logo específico, quando eu narro alguma coisa, quando eu me posiciono, quando eu represento de alguma forma alguma ideologia minha, eu estou impactando o emocional de quem está me assistindo. Se a pessoa que está me assistindo é fraco, ela vai comprar a minha fala. Só que tomara que seja uma fala para o bem e não para o mal. Então, o que a gente quer de uma sociedade que não faz essas reflexões? A gente quer a manipulação para o mal. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a conta às vezes não bate. Então, eu tenho que ser muito esperto. O que significa essas representatividades para mim? Né? Dito tudo isso, eu quero dizer, se você estudar profundamente o poder da simbologia, o poder dos símbolos, o poder do arquétipo na comunicação, você não só vai explodir venda, como vai explodir liderança. E a gente fala muito sobre isso aqui nesse canal, né? Só que se você manipula para o mal, se você faz para o mal, você vai perder a confiança do seu público, você vai trair um público igual a você, né? Ou seja, que vai vir pro preço, vai ser ruim mesmo. Você vai ter danos à sua reputação, porque os bons vão embora, a energia não deixa ficar. Tá? E isso conecta com o mercado, sim, né? Você vai ter em algum momento consequências legais, éticas, com certeza, né? Você vai ter um público negativo, um impacto negativo diante do seu público, você não vai ter sustentabilidade a longo prazo, você vai ter uma responsabilidade social e cultural extremamente abalada, que nós sabemos é o que vem de hoje, né? Então hoje a gente fala em marketing 6.0 porque a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de
sustentabilidade, responsabilidade social, ESG, né? Então são pautas extremamente importantes hoje nos dias de hoje. E certa vez eu quero dizer para vocês, antes de a gente encerrar, que uma pessoa chegou para mim e falou assim: Aline, para de falar de ESG, porque ESG é pauta de agenda 2030 de grandes líderes que querem manipular massa. Eu falo: não vou falar sobre pauta ESG. Você tá me pedindo, é a mesma coisa que eu falo mal de celular, eu não vou falar mal de celular. O celular faz mal para as crianças? Faz. Tá alienando as crianças? Tá. Mas o problema não é o celular, o problema é quem usa. Né? Então eu preciso ter essas consciências, eu preciso ter essas responsabilidades, eu preciso fazer liderança, fazer comunicação com assertividade, com honestidade, com genuidade e não pensando em maltratar ninguém. Então, quando eu sou um comitê olímpico, uma responsabilidade gigante de promover o esporte, a saúde, a integração social diante de um mundo, e eu não tenho capacidade criativa para fazer algo melhor do que fazer uma representatividade teatral, alterando os arquétipos da Santa Ceia, sabendo, por consciência, que eu vou machucar os cristãos do mundo, eu estou sendo malvado. Eu não tô tendo respeito. E eu tô promovendo o oposto à inclusão. A conta não fecha. E é isso que eu quero que você pense. É sobre isso que eu quero que você reflita para você não virar massa de manobra e não aplaudir aí coisas que são erradas. Por quê? Porque senão a gente começa a banalizar coisas que não devem ser banalizadas. Como, por exemplo, homens que estupram crianças e que são doentes. Como, por exemplo, a gente poder usar o mesmo banheiro porque somos todos iguais. Não, né? Eu tenho filhos, eu tenho que ter cuidado e zelo com eles. A gente banalizar coisas que não devemos banalizar por um discurso semiótico que tá perdendo o contexto, que tá perdendo a linha. Ora, se eu quero promover a inclusão, eu não preciso nem falar de inclusão. Eu só tenho que agir. Eu amo, inclusão é algo que não me entra na cabeça essa palavra, porque as pessoas falam sobre isso, mas não agem sobre isso. Elas falam sobre isso tanto que elas acabam promovendo o oposto, que é o caso da representação que nós tivemos aqui na abertura dos Jogos Olímpicos. Certo, gente? Vamos falar mais sobre semiótica, é óbvio, né? Mas o objetivo de tudo isso é fazer a conexão emocional com o seu cliente de uma forma saudável, tá? E eu espero que você tenha pelo menos refletido um pouquinho. Eu tô aqui não querendo ser conservadora demais, né? Mas a gente promover o penso. O que tem por trás de tudo isso? Deixa eu ajudar nosso mercado, deixa eu ajudar a população, eu quero prosperidade, eu quero desenvolvimento, eu quero igualdade. Então eu tenho que ter consciência sobre tudo que eu falo, sobre tudo que eu faço e sobre o poder da semiótica na comunicação, na psicologia da comunicação. Eu tenho que liderar. Por que eu digo pra você, busque seu lugar de fala? Todos os dias eu falo isso. Busque o seu lugar de fala, porque o mundo ele se desenvolve com conhecimento. Então você, que representa o seu segmento, que você representa o seu negócio, você representa o seu mercado, o seu comércio, você vende todos os dias algo, você sabe muito mais disso do que qualquer outro. Então você pode sim instruir sobre moda, sobre gastronomia, sobre o que você faz, não importa. Você tem muita competência, muita bagagem para deixar um legado e isso faz venda, isso faz liderança, com ou sem semiótica, com ou sem intenção de semiótica. A semiótica sempre tá ali presente, mas com ou sem intenção, busque o seu lugar de fala, mas com amor no coração, porque promovendo o nosso lugar de fala com respeito ao próximo de uma forma neutra, você vai estar com certeza ajudando e fazendo inclusão na prática, tá? Dito tudo isso, desejo uma excelente semana. Espero ter deixado um insight aí pra você, porque de longe eu consegui falar o poder da energia que é de fato a semiótica nas nossas vidas, nas nossas estruturas e na nossa liderança, na nossa forma de vender e fazer, tá? Até mais, tenha uma excelente semana.